Olá! Seja bem-vindo à nossa devocional de número 47. Graças a Deus, já estamos aqui, capítulo 10. Vamos ler hoje do 12, vamos estudar do 12 ao 15. Na leitura eu vou incluir o verso 11 para a gente complementar o contexto, né? Ele está dentro desse contexto ainda desse estudo. Então vamos à leitura. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Bom, a carta de Romanos tinha um objetivo de alcançar, o apoio da igreja de Roma, que não é uma igreja que foi Paulo que abriu, não foi aberta por ele, mas essa igreja ela estava de forma estratégica, era a igreja mais próxima, ali, para apoiar Paulo, o enviando para a Espanha. Então, como era uma igreja que tinha diversos judeus convertidos, que ainda praticavam hábitos, que os judeus tinham, de circuncidar, e aí eles questionavam a questão de Paulo pregar contra a lei, contra a circuncisão ou coisas afins. Então, Paulo, ele passa essa carta antecipando diversos questionamentos, E no verso 9, depois de toda a construção que nós vimos nesse livro de Romanos até aqui, ele começa a falar o que é dos judeus, nessa história. Então, nós vimos aí no capítulo 9, a partir do capítulo 9, ele falando, que, na verdade, as pessoas que são salvas, foram eleitas por Deus, por vontade soberana dele. E que há um Israel espiritual, são os eleitos de Deus dentro do próprio Israel. E aí no 10 ele responsabiliza os judeus por terem rejeitado a Deus, por isso não alcançaram a salvação, porque buscaram isso de modo, por meio de obras de justiça própria, e não reconheceram a Cristo, como Messias. Então, Paulo fala que esse é o evangelho que ele, prega. Então, vamos lá. Aqui no verso 11, que eu li, novamente, ele vai dar a base para nós. Eu vou ler o 11 e o 12 de novo. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Aí, vocês lembram no último estudo que envergonhado é o mesmo que não ficará confuso, não ficará decepcionado, não sairá frustrado, Nesse sentido. Porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, esse verso 2 está nos dizendo que diante de Deus não há distinção, na forma em que uma pessoa é salva, seja judeu, seja gentil, seja grego, seja bárbaro, enfim, não há distinção. Todos são salvos de uma mesma maneira. E Paulo afirma como conclusão do que foi dito lá em Isaías, que foi a leitura do verso 11, que todo aquele que nele crê, pois não tem distinção. Tá vendo que é todo? O foco aqui que eu queria trazer desse verso 11 é o todo aquele que nele crê. Então, não tem distinção de pessoas, porque é tudo uma mesma forma. Pois há só um Deus, e ele é Senhor de todos. Os judeus concordam com isso. Só existe um Deus verdadeiro, E ele é rico em misericórdia para todo aquele que invoca. Então, a ênfase está nessa palavra todo, compassivo, seja com judeu, seja com gentil, seja com grego, seja com bárbaro, Deus é para todos. Então, grifa aí
todo do verso 11 e o todo do verso 12, né? E aí a condição que nós vimos aqui, né, todo aquele que crê. Então, não são todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa, né, que crê no Senhor, né, sem distinção, né, todos os que o invocam. Então esses vão obter o quê? Vamos para o verso 13. Porque todo, novamente, aquele que invoca, agora junto, né, o nome do Senhor será salvo. Então, aqui Paulo no verso 13, ele vai citar uma passagem de Joel 2, do 28 ao 32, né? A invocação é mediante a invocação do Senhor, e isso é para todo aquele. Uma citação do livro de Joel, né? Que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é o único meio para obter salvação, como Senhor e Salvador. Esse todo, não são todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa sem distinção. E é por isso que é preciso levar o evangelho aos espanhóis. Então, lembra no início quando eu falei? É todo. Então, o evangelho precisa chegar a outros. E esses outros, no caso, eram os espanhóis que Paulo tinha intenção, né, de levar o evangelho. E aí, quer dizer, por que eu, judeu, tô querendo ir para a Espanha pregar o evangelho? Porque todo aquele que crê no Senhor, né, ele será salvo. Agora eu vou ler o 14 e o 15 para a gente analisá-los juntos. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bom, aqui Paulo, ele lança 4 perguntas retóricas, né? O primeiro é como, porém, invocarão aqueles em quem não creram. Quer dizer, se a salvação é por meio da invocação do nome do Senhor, como é que eles vão invocar alguém que eles não creram? E aí, a segunda pergunta, como eles crerão naquele que eles não ouviram nada sobre ele? E como é que eles vão ouvir, né, se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Né? Então, Paulo já não chegou assim, vocês precisam me enviar para que eu pregue o evangelho, para que eles ouçam-me, para que eles crerem e, portanto, clamarem, invocarem o Senhor para alcançar a salvação, né? Ele foi ali do objetivo maior, né? Que o único meio de ser salvo tá vendo que ele constrói uma argumentação? Olha, o único meio, não tem distinção, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque é invocando o nome do Senhor que a pessoa alcança a salvação, crendo, né? Aí chega no 15 então, mas como é que eles vão crer? Né? Como eles vão invocar alguém que eles não creem? Como eles vão crer se eles não ouvem? E como eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como é que vão pregar se não enviarem? Né? Aqui temos essa lição entre a igreja e a pregação. O envio e salvação. Esse papel da igreja de enviar, né, para a pregação, né, do evangelho nos lugares mais remotos, mais distantes, mas também, né, na comunidade que cerca nossas igrejas locais, né? Ele termina citando Isaías 52, 15, né? E nesse contexto, o profeta estava anunciando a restauração de Israel, né? Que Deus iria restaurar Israel, né? Então, assim, era uma notícia muito boa, né? Então, nós vemos aqui que maravilha a oportunidade, que belo, que lindo, né? Não porque os pés são bonitos, mas é porque a notícia é boa demais, ela é bela demais,
né? Então nós vemos aqui razão para fazer missões, né? E crer na conversão, né, das pessoas mediante a fé no Senhor Jesus. Aplicações. Existem apenas um meio de salvação. Isso é importante a gente deixar bem claro. Que o meio de salvação é único. E ele é possível, né, para todo tipo de pessoa. Não significa que todas as pessoas serão salvas, né? Nós sabemos que não, mas todo tipo de pessoa. Então Paulo queria pregar aos espanhóis porque eles estavam incluídos, né? Então isso não contradiz, né, que a necessidade de pregar o evangelho, né, que é o que Paulo está dizendo aqui, não contradiz a eleição e a predestinação que nós estudamos antes. Pois mesmo que Deus tenha escolhido, né, os salvos, ele não fez acepção de pessoa. Então, como todos são salvos da mesma forma dentre a humanidade perdida, a pregação do evangelho é quem vai levá-los, né, a essa salvação. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele dá a sua graça a quem quer, mas ele não escolhe um tipo de pessoa para ser privilegiada. Tipo, o judeu ele tem uma forma de ser salvo ali privilegiada. Não, né? Na verdade, o verdadeiro, né? Mas o verdadeiro privilégio é poder ouvir a palavra do Senhor, né? E poder invocar o nome do Senhor, crendo no nome do Senhor. E há milhões de pessoas no planeta que ainda não ouviram falar do nome do Senhor. Então, o nosso papel como igreja é compreender que todas as pessoas, todas as culturas, todas as raças, toda a humanidade, né? Ela está incluída nesse plano de salvação, né? Todo o tipo de pessoa, em todos os lugares. Por isso devemos fazer missão, pregar o evangelho quando tivermos, sempre que tivermos oportunidade, em tempo e fora de tempo, a gente precisa falar de Jesus, né? Porque a gente nunca sabe quem são os eleitos de Deus, né? Por isso é tão importante, né? Então esse foi mais um estudo no qual Paulo mostra, né? Já começa a falar direcionando, né? Esse desejo, né? De ser enviado, porque como, né? Invocarão aquele em que não creram, como crerão naquele que nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Essa é uma mensagem para nós, igreja, né? Ele escreveu aqui para a igreja de Roma e essa mensagem vale para nós. É necessário enviar. É necessário muitas vezes entender o seu chamado de enviado, né? A pregar o evangelho de forma dedicada, né? Então, vamos orar hoje agradecendo a Deus por todos aqueles que estão no campo, né? No nosso país e fora do nosso país levando o evangelho. Continue orando pelas almas, né? Continue falando de Jesus com seu testemunho, com a sua vida e até mesmo pregando mesmo. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir o teu evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. E ao crer, nós invocamos o teu nome, Senhor. E através, ó Deus, da fé e do invocar teu nome, alcançamos salvação. Ó Deus, muito obrigada por esse privilégio. Deus, que possamos, ó Deus, abençoar os missionários com ofertas, com orações, ó Deus. Que no meio dos irmãos, né, que estão ouvindo esse estudo, que o Senhor desperte também mais missionários, que possamos, Pai, lembrar de orar por todas as famílias missionárias que estão em lugares às vezes remotos, difíceis, até correndo risco de vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, ó Deus, porque a tua igreja ela foi avançando através, ó Deus, da pregação do evangelho, porque pessoas foram
enviadas para levar as boas novas. Glorificamos o teu nome por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.